Bom dia, Legião de Empreendedores Obstinados. Começa agora o programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo na Record News. Um programa para quem busca resultados, desenvolvimento e novas formas de enxergar os desafios da gestão. Porque crescer exige aprendizado constante. Aqui compartilhamos experiências e estratégias que ajudam empresários e líderes a tomar decisões melhores. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. A falta de comunicação ainda é um dos maiores desafios das empresas. E muitas vezes a solução é mais simples do que parece, obstinado. Por isso, hoje o nosso tema é a regra dos 15 minutos, uma prática simples que ajuda equipes a manter alinhamento, agilidade e foco nos resultados. Durante o programa, vamos mostrar como reuniões rápidas e objetivas podem fortalecer a gestão e melhorar a execução. E no final do programa, eu volto com um insight especial sobre esse tema. E para começar, vamos conhecer um convidado especial no quadro Empreendedores Obstinados. Coloque aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós acompanhamos empresários que entenderam que as maiores oportunidades normalmente aparecem antes de se tornarem evidentes para o mercado. São empreendedores que conseguem enxergar movimentos, tendências e transformações, enquanto muita gente ainda está observando o cenário. E hoje vamos conhecer a história de dois empresários que participaram da construção de um dos grupos mais inovadores do mercado digital brasileiro. Vamos receber Rafael Pompeu e Felipe Funari, fundadores da W7M Investimentos Group, empresa que atua nos segmentos de mídia, entretenimento, influência, tecnologia e esportes eletrônicos, conectando marcas, audiência e novos modelos de negócio em um ambiente que evolui todos os dias. Uma trajetória construída acompanhando as mudanças do comportamento do consumidor e a transformação da economia digital. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, inovação, crescimento empresarial e os bastidores da construção de um grupo que se tornou referência em um dos mercados mais dinâmicos da atualidade. E nós vamos começar essa conversa recebendo Rafael Pompeu para falar sobre a sua trajetória, a construção da W7M e os desafios de crescer em um mercado que se reinventa constantemente. E depois do intervalo, receberemos Felipe Funari. Ele vai falar sobre gestão, alinhamento de equipes e como manter diferentes operações crescendo na mesma direção. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos entender melhor o cenário desse mercado. Coloca aí. Obstinado, Rafael. Prazer, Janguier, estar aqui. Prazer enorme, né? Receber você aqui no nosso programa Visão e Negócio, lições de empreendedorismo. Eu sei que você vai passar muitas lições aí. E eu gostaria de começar falando da sua trajetória, né? Antes da W7M existir,
Existiu um empreendedor observando o mercado que estava mudando rapidamente, não é isso? Quais experiências, quais foram as que mais contribuíram para construir a visão empresarial que você tem hoje? O verdadeiro obstinado empreendedor. Bom, Janguê, eu vim numa cidade do interior de São Paulo, que é Marília, e de lá saíram muitas empresas como Bradesco, Latam, Marilan, Dori, Sasazaki, são todas multinacionais hoje. E eu tive a oportunidade de estudar com muitas dessas pessoas e essa ser a primeira fagulha empreendedora, porque a gente vê que é possível, né? Quando a gente está num ambiente que você não vê tantas coisas, parece que é muito longe, muito distante. E dentro dessa trajetória fui estudar engenharia elétrica na Unicamp e lá foi muito bom para mim, que foi um ambiente muito rico, né? Lá eles valorizavam muito o empreendedorismo, foi o comecinho ali das startups, ali, as grandes startups que acabaram saindo de lá, né? A Movile, que fundou o iFood, foi um veterano meu, é um pessoal todo, uma frente nova de empreendedores brasileiros que saiu dali da Unicamp. Então, isso me ajudou muito a depois, né? Durante a trajetória, lembrando todos esses pontos de contato que eu tive, que naquele momento eu não tinha noção do que ia fazer, mas me jogaram para o empreendedorismo, né? Então você é engenheiro elétrico, no que cheguei a carreira. Exato. De profissional liberal, resolveu empreender. Ou você foi gestor antes? Foi passei no todo o processo ali do engenheiro, né? Saí da engenharia, fui trabalhar multinacional, eram os passos que todo mundo seguia, né? Era banco, multinacional ou uma consultoria. Fui para a Unilever. Na Unilever eu aprendi muito sobre processo, né? Trabalhava em fábrica, né? Então eu trabalhei muito com processos, entendendo pessoas, né? Eu ficava maravilhado, uma empresa de 30 mil funcionários, como que aquilo funcionava, né? Para mim era muito intrigante. Falei, muita gente, cada um tinha uma função e era tudo muito organizado, né? E depois fui para a TRW, que lá automotivo era muito mais processos ainda. Então lá aprendi sobre Kaizen, então melhoria contínua, muitos processos. E foi ali que comecei a entender melhor como eu poderia montar minha empresa, né, colocando todo esse conhecimento que eu tive ali. E dali foi a primeira empresa que a gente abriu no ramo de comunicação. Start, né? Você acompanhou a evolução do mercado digital desde um período em que muitas dessas oportunidades ainda não eram tão claras para as empresas. Quando você compara aquele cenário com o momento atual, quais transformações mais chamam a sua atenção? O que mais mudou, acho que foi a velocidade e o volume, né, de informações. Então, na época que a gente começou, né, era o começo do tratamento de dados, né, e ali as decisões eram tomadas com muito mais tempo, né. Então, a gente recebia uma informação, às vezes através de jornal ou meio comum, e dali a gente ia tomando as decisões que norteavam a empresa, né. Hoje, as informações, um tweet de um presidente pode mudar uma moeda, acabar com uma commodity. Então, hoje é muito mais dinâmico. Então, para estar preparado para esse tipo de informação, né, as empresas têm que ser muito mais rápidas e ter equipes muito mais, que entendem de muito mais disciplinas, né? Legal. Vamos falar sobre a W7M, né? Hoje, a W7M, um nome interessante, W7M. De onde surgiu esse nome, W7M? O nome é até uma brincadeira com a gente, mas no início ela era para ser W3M, porque era o W3 de www, que todos os negócios nossos eram de internet, só que não tinha esse domínio mais, já tinham comprado o W3M, né, o M de Money. Aí a gente falou, vê se tem W7, o 7. Aí tinha, aí registramos com W7M. Era um nome só de holding, que não era um nome de marca que ia para aparecer, e no fim ficou, e hoje tomou o nome que a gente conhecido. O que a W7M faz? Quais são as dores que ela resolve e os problemas que ela resolve? Pronto aí. W7M é um grupo de comunicação, ela começou a trabalhar com as ineficiências que as agências tinham, né? Então, dentro de um processo de campanha, existem várias etapas, né? Então, a gente começou muito focado em mídia. Então, ali dentro de mídia, a gente desenvolveu tecnologias que entregavam a mídias em diversos locais, em diversos sites, diversos OHs. Então, a gente trouxe a tecnologia para fazer essa entrega de forma mais eficiente. E uma compra mais eficiente, né, fazer uma compra via leilão, é a compra como se fosse uma compra de ação, mas comprando espaço publicitário. E dali a gente montou uma produtora para produzir esses conteúdos, porque havia uma falha também de algumas produtoras que estavam acostumadas a trabalhar
com modelos muito grandes, televisão, e a gente precisava de uma produção muito mais rápida, que era para a internet, e era muito ineficiente, né? Então ali a gente montou uma produtora. E os outros negócios foram surgindo todos a partir disso, né? As verticais de games que a gente tem hoje surgiu de uma demanda interna que a gente tinha e foi virando novos negócios. Então, basicamente, o grupo foi construindo em ineficiências de mercado que a gente foi identificando. E o que é que você pode me ajudar, a sua empresa pode me ajudar? Conta aí. De forma mais objetiva. Qual serviço você pode prestar para mim? São a compra do espaço de mídia, produção de conteúdo de internet. Certo. Então, quando você fala de influenciadores e UGCs, todos esses a gente produz esses conteúdos. A gente é produtora do TikTok e do Kawaii no Brasil. Então, quando o TikTok e o Kawaii não produzem no Brasil, eles contratam produtores. A gente é produtora homologada lá. A gente agora faz novela vertical também, então a Globo acabou de firmar uma parceria para a gente produzir novelas verticais para eles. E a parte de games, a gente hoje é um dos maiores grupos de esportes do Brasil, então a gente usa a plataforma de entretenimento e games para conversar, as marcas conversarem com essa bolha, né? Então hoje a maior dificuldade é as marcas entrarem em bolhas, né? As redes sociais são várias bolhas. E não é porque você não conhece a bolha que o seu consumidor não está lá. Então a gente faz essa ponte para que as marcas conversem muito bem com essa bolha, principalmente games. É uma empresa que já passou da casa de 100 milhões de faturamento? Já, a gente há 100 milhões há algum tempo já. A nossa meta está ficando em torno de 120 milhões por ano de faturamento. E quando pretende chegar ao bi? Estamos no caminho, a gente está na expansão aí para fora. A gente começou a expansão em 2013. De 2016 até a pandemia, eu fiquei cuidando dos escritórios lá nos Estados Unidos, que é Miami e Nova York. Já estamos em Miami e Nova York. Foi uma experiência muito legal. Na pandemia reduzimos, né? Ficamos focados em Nova York e agora voltamos a expandir para a América Latina, principalmente através dos clientes nossos, que o Mercado Livre é um cliente nosso e o TikTok. A gente está expandindo com a ajuda deles. Então, eles estão tendo demandas no país da Latinoamérica e a gente está crescendo junto. Você participou de uma edição do Código Secreto da Empresa, né? Da nossa jornada de escalabilidade. Você já é um cara muito preparado, já conhece as diversas estratégias, mas qual foi a importância do CSE dentro dessa sua nova visão de crescimento? Foi muito importante, porque no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo vários ensinamentos, né? Então, um deles foi de você delegar mais, que a gente às vezes fica muito imerso na operação, participar de mais de outras coisas que a gente esquece, falar não tenho tempo, não vou participar, e foi muito bom. O network, que é maravilhoso, e teve um ensinamento lá que eu fiquei, que eu tinha isso como coisa muito importante para mim antigamente e eu tinha esquecido, que era a parte de ambiência, né? Com as pessoas o meio que a gente se relaciona, ambiência. E a parte de investimentos? Você assistiu a parte de investimentos? Assisti também. A parte de investimento nosso, a nossa empresa cresceu muito também através de M&A. A gente comprou muitas empresas menores, né, para adquirir. Você já tinha experiência sobre M&A? Adquirimos vários talentos através de M&A. E aí, só que a gente só via os menores, quem a gente podia comprar. E ali eu vi que quem pode me comprar também, como que eu posso conseguir. Então, porque você tem que, eu sempre ensino que a gente, quando cria uma empresa, tem que ter em mente o fim dela. Não é ela se acabar. Exato. O fim dela para a gente. Mesmo parcialmente ou até totalmente, ou seja, a hora de você vender para partir para uma nova. Exato. Entendeu? Porque as empresas crescem igual as pessoas. Crescem, amadurecem e morrem. A maioria das empresas morrem, né? Exato. Poucas empresas, elas são perenes. Então, tem que captar o melhor momento. Obrigado, Obstinado, pelas suas lições de empreendedorismo. E depois do intervalo, nós continuaremos essa conversa recebendo Felipe Funari, para falar sobre gestão, crescimento empresarial e os bastidores da construção de equipes em um ambiente que exige velocidade e alinhamento constante. E no final do programa, Obstinados, eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, a regra dos 15 minutos e como a comunicação objetiva pode acelerar resultados. Fiquem ligados, já voltamos.
aí, Legião de Empreendedores Obstinados, estamos retornando com Visão e Negócio, lições de empreendedorismo e vamos receber agora Felipe da empresa W7M. Felipe, você participou, né, da construção e da expansão dessa extraordinária empresa W7M em diferentes momentos da empresa. Quando você olha para a sua trajetória, quais foram os aprendizados mais importantes que ajudaram a formar a sua visão sobre gestão, liderança e empreendedorismo também, né? Com certeza, né? A gente começou a empreender, eu tinha 18 anos, então eu quase não tive experiência corporativa nenhuma, né, nas grandes empresas, diferente do Rafa. Ele foi uma pessoa que foi quase meu mentor aí nesse processo. Mas você também fez engenharia elétrica, não? Não, eu comecei como engenharia mecânica, pra falar a verdade. Engenharia, né? Os engenheiros são muitos empreendedores, porque eles pensam diferente, né? Pensam de forma cartesiana. Exatamente. Eu acho que essa foi a nossa principal virtude, a velocidade, né? Como engenheiro, olhar dados, número e tomar as decisões, mas o nosso principal desafio foi formar pessoas que a gente poderia confiar ao longo do nosso caminho. As pessoas, elas são muito importantes para a gente ganhar a escala e a montagem de time foi onde a gente sentiu, pelo menos eu, senti mais dificuldade nos últimos anos aí do nosso crescimento. Quantas pessoas vocês têm lá na... Hoje a gente está com 192 pessoas. 192 colaboradores. É uma empresa... Bastante dor de cabeça, mas bastante virtude também. Como é liderar um time? Qual é a sua função lá? Hoje eu sou o CEO da operação da Road. CEO, sócio e CEO. Exatamente. Certo. E qual é qual é a experiência de liderar um time com 190 e tantas pessoas? A principal dificuldade, a principal experiência é como que a gente coloca todo mundo no mesmo barco, olhando, por mais que seja o mesmo objetivo de negócio, falando de publicidade, é como que a gente pega pessoas que trabalham com produção de conteúdo e pessoas que trabalham com games e sigam o mesmo caminho e objetivo para a gente atender o cliente, né? São ritmos diferentes, dinâmicas de horários totalmente diferentes. Então, o nosso principal desafio é, independente da sua carga horária ou o formato que você trabalha, a gente caminhar no mesmo passo. Na sua ótica, qual é a melhor forma de liderança? É a liderança por imposição, por exemplo? Qual é, na sua ótica, já que você é um grande líder? É um pouco dos dois, assim. Eu acho que o grande líder, eventualmente, ele precisa se impor em alguns momentos, né? De fato, quando você tem uma equipe muito grande, você empodera muito seus gestores, invariavelmente, em alguns momentos, eles entendem que a maioria das decisões tem que ser delegadas e tem que ser uma espécie de democracia corporativa. Em alguns momentos, a gente tem que ser impositivo e falar, não, essa é a decisão final que a gente tem que tomar aqui e ir de encontro ao que a gente, como empreendedor, acredita no futuro, né? Mas... invariavelmente eu sou um dos caras mais delegadores que tem na empresa. O meu sócio, as pessoas que estão em volta falam, você delega até demais. E na verdade eu acredito que a parte de delegar é a gente passar um pouco de confiança para as pessoas que estão do nosso lado, então é um pouco dos dois, é uma mistura. Isso é uma lição importante, delegação. O empreendedor tem que delegar, ele não pode querer fazer tudo sozinho, né? Porque a empresa, para crescer, você não pode ficar na eu empresa, eu empreendedor fazendo tudo. Tem que delegar, agora tem que cobrar. Felipe, hoje o nosso tema, né, o tema central do programa, a regra dos 15 minutos. Como reuniões diárias ou semanais ultra rápidas, elas ajudam a alinhar o time sem perder tempo. E no final do programa, obstinado, eu vou voltar aqui com um insight especial sobre esse tema. Mas eu quero trazer isso para a prática aqui, na experiência de Felipe. Qual é o segredo para que uma reunião gere decisão e resultado, em vez de apenas ocupar espaço na agenda das pessoas? O primeiro passo para a gente tomar decisões é a gente ter informações e dados, né? Então, uma das coisas que a gente fez agora, principalmente no último ano, é como que a inteligência artificial nos ajuda a trazer dados para a gente tomar decisões rápidas. E isso encurta muito o nosso processo de decisão. Nossas reuniões toda segunda-feira, a gente faz reunião com todos os times, cada gestor tem 15 minutos ali para a gente conversar e passar os temas, e aí todo mundo sempre na mesma página. Como o rapaz da NVIDIA, a gente também faz uma reunião com todos os diretores e ao longo da semana a gente faz acompanhamentos aí de 15 minutos individualizados com cada um deles. Eu estou vendo que você é um cara preparado, um grande gestor e também um grande empreendedor. Para finalizar, quero que você passe uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, para aqueles que querem começar a empreender e ter sucesso. Qual é a mensagem que você quer passar? A principal mensagem que eu posso dar para as pessoas que querem empreender é tente. Né? O que a gente fala muito lá durante esse processo de cultura do Resolva é se você não conseguir resolver, no mínimo você aprendeu uma coisa nova. Então você não pode desistir nunca. Você tem que querer de verdade. Uma coisa é você querer, a outra coisa é você querer de verdade.
vou usar sua palavra, que é ser obstinado. A gente fala muito sobre isso lá, de uma forma um pouco diferente, mas a obstinação é muito importante para a gente conseguir empreender e dar os próximos passos, não só como empreendedor, mas como diretor. Um bom diretor tem que ser um pouco empreendedor também dentro das empresas. Muito legal essa lição de empreendedorismo. Engraçado que eu fui convidado no passado por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, lá do TST, para ministrar uma palestra, e ele mandou o tema. Vê que interessante. O tema que ele mandou foi obstinação. Ele me acompanha, né, um amigo. Obstinação. Como a mentalidade empreendedora pode motivar o serviço público. Vê que interessante. E eu fui lá e falei sobre obstinação, sobre mentalidade empreendedora e como ela motiva. Ela motiva tudo, né? Inclusive o serviço público. Exato. Show de bola, Felipe. Muitas lições de empreendedorismo. E você, obstinado, que está nos assistindo, foi um grande prazer, né? Estar aqui com vocês. Continue acompanhando, continue conosco, porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, viu? Seja obstinado que dá. E aí, legião de empreendedores obstinados, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, a regra dos 15 minutos. Muitos gestores reclamam da falta de tempo, mas em muitos casos o problema não é a falta de tempo, é a falta de alinhamento. Quando as pessoas não sabem exatamente o que fazer, surgem dúvidas. As dúvidas geram atrasos, os atrasos geram trabalho e o retrabalho consome tempo e dinheiro. A regra dos 15 minutos surgiu para combater esse problema. A proposta é simples: realizar reuniões rápidas, objetivas e frequentes, sem apresentações longas, sem discussões paralelas, sem perda de tempo. O foco é garantir que todos saibam quais são as prioridades do dia a dia ou da semana. Quando existe clareza, a execução acontece com mais velocidade. As decisões ficam mais rápidas, os problemas são identificados antes de crescer e a equipe trabalha com mais segurança. Mas para funcionar, algumas regras são importantes. Dica número 1. Mantenha uma pauta fixa. Cada participante deve responder 3 perguntas simples. O que foi concluído? O que será feito agora? Existe algum obstáculo que precisa ser resolvido? Isso mantém a reunião objetiva e produtiva. Dica número 2, obstinado. Toda reunião deve terminar com definições claras. Quem é o responsável? Qual é o prazo? Qual é a prioridade? Sem essas respostas, a reunião vira apenas conversa. Com elas, a reunião se transforma em ação. Empresas que crescem de forma organizada entendem que comunicação eficiente não depende de reuniões longas. Depende de clareza, depende de disciplina, depende de constância. E aqui vai um ponto fundamental, obstinados. Equipes de alta performance não são aquelas que passam mais tempo reunidas, são aquelas que transformam informação em execução. E o programa Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo fica por aqui. Até breve. Obstinados, firmem o passo, peguem o ritmo. Sejam obstinados que dá. Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo.